pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. Nós estamos dando uma olhadinha nesse livro aqui, é um livro muito bom, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de uma teologia dos sacramentos. Isso aqui nós vamos dar uma olhadinha aqui daqui a pouco. Quero trazer uma breve reflexão aqui que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Pequenininha, pessoal. Vamos só ler uma passagem aqui bem interessante, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. Quem é o Messias, Nós conhecemos como Jesus, Yahushua. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui já está falando alguma coisa. Conheço as minhas ovelhas. Existem então as ovelhas dele e elas conhecem o pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Qual as ovelhas? Pelas ovelhas dele, minhas ovelhas, que está no verso anterior. Dando continuidade. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, retil. Também essas devo conduzir a elas e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Interessante isso aqui é algo para nós se alegrar. Ele fala que ele tem outras ovelhas, então tem outras pessoas, ovelhas aqui são pessoas, tem outras pessoas, que não são deste ambiente, que elas vão escutar a minha voz. Então, existem pessoas que escutam a voz do Eterno. Através das boas notícias, das boas novas, elas vão entender, elas vão conseguir compreender a mensagem, E aqui está dizendo no texto que ele vai conduzir elas, Então ele vai direcionar elas. Então o próprio Eterno vai conduzir as pessoas. Aqui está dizendo que é o Messias que está dizendo aqui, mas quem é que está aqui conduzindo? Quem é que está aqui convencendo as pessoas, fazendo as pessoas entender, reconhecer, que ela é a pecadora, que ela precisa de salvação, que ela precisa de se arrepender? É o Espírito do Eterno. É muito interessante isso aqui. Então, ele fala que elas vão ouvir a voz. Eu vou repetir, tenho outras ovelhas que não são deste retiro, também essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Interessante. Então, um exemplo, tem pessoas aqui, eu estou no Brasil hoje, tem pessoas em Israel, tem pessoas no Japão, que foram pessoas que ouviram a voz, e elas estão seguindo o Messias. Nós fazemos parte do corpo, do corpo de Cristo. As pessoas conhecem como igreja. Então, igreja não é o templo, não é o local. Igrejas são pessoas, que fazem parte desse corpo. E são pessoas que conseguiram ouvir a voz. Isso aqui é muito importante, pessoal. E só existe um pastor, que é ele que vai nos conduzir. É ele que está nos conduzindo através do Espírito do Eterno. Beleza? Olha que mensagem
abençoada aí para nós. Então vamos lá, dando continuidade no nosso estudo aqui. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento de uma teologia dos sacramentos. A igreja primitiva havia sido relativamente vaga em relação a discussões dos sacramentos. Concordo. Na verdade, os apóstolos, o Messias, não estava nem ali para isso. Sacramentos, essas doutrinas, grande parte dessas doutrinas vieram posteriormente. Isso aí é importante a gente saber. Muitas coisas que hoje fazem na igreja, no caso aqui, nesse período foi a igreja católica, que conhecido como sacramentos, ali foi desenvolvido bem posterior. Os apóstolos não praticavam muitas coisas que eles praticam, e nem o Messias. Vamos lá. Havia pouco consenso, tanto em relação à definição de sacramentos, como os itens que deveriam ser incluídos na lista de sacramentos. Isso é sem dúvida. Havia um consenso geral em relação ao batismo e à ceia. Só isso. As pessoas se batizavam, e a ceia, que era uma reunião que eles faziam, que comiam, que participavam, todos se reuniam juntos ali. Que não é a ceia de hoje, aquele pedacinho de pão e um pedacinho de suco de uva, no caso. Na Igreja Católica, a hóstia. Não é essa ceia, a ceia é a reunião dos irmãos lá que comiam, levavam comida, levavam bebida, era que se encontra em 1 Coríntios. Infelizmente, havia pouco consenso com referência ao resto. Tá vendo? Eles faziam só isso. Se reunia ali, não sei se era uma vez por ano, pode ser que sim, no período da Páscoa, não na Páscoa que nós temos nos dias atuais, no período da Páscoa lá, daquele período. E se reunia, se alegravam todo mundo juntos. E o batismo, só isso. Entretanto, a igreja, como o renascimento teológico da Idade Média, passaria a desempenhar um papel cada vez mais importante na sociedade. Havia uma nova pressão para que a igreja amparasse seus atos litúrgicos em bases intelectuais sólidas. Olha o problema. Agora o que eu achei aqui, pressão. Tinha pressão para que viesse colocar atos litúrgicos com base intelectual sólidas. Consolidando os aspectos teóricos de cultos religiosos, em consequência, a teologia dos sacramentos apresentou um avanço significativo ao longo desse período. Chegou-se a um consenso com referência à definição do termo sacramento, bem como em relação à quantidade e às características específicas desses sacramentos. Então, só até aqui, trouxe umas informações aqui bem rasa, mas já dá a entender como é que desenvolveram muitos sacramentos, houve uma pressão, com relação ao culto, com relação a muitas coisas. É importante a gente perceber, pessoal, que muitas coisas que hoje é feito na igreja, os apóstolos não fizeram, o Messias não fez, ele não ensinou isso. Isso foi desenvolvido muitos anos depois. Na Idade Média, ele estava falando sobre isso. Olha para vocês verem. Então, são coisas que você vê que não é necessário fazer. De repente, tem muitas coisas que não é nem importante fazer. Porque o fardo que o Messias veio trazer, ele fala que é leve, é suave. E, infelizmente, hoje em dia, tem algumas comunidades cristãs aí que colocam fardo super pesado nas pessoas. E as pessoas não conseguem carregar. Muitos abandonam, Muitos abandonam por quê? Porque não conseguem. Então, o evangelho, eu sempre afirmo isso e vejo que o evangelho que é ensinado, muitos
nos dias atuais, no século XXI, ele é muito diferente do evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Isso aí é sem dúvida, eu falo com toda certeza. Beleza? Mas o que me chama mais atenção é no texto que a gente leu, no início do Evangelho de João, de que mesmo com esse evangelho distorcido pregado nos dias atuais, existem ovelhas que estão ouvindo a voz do Messias. Tem ovelhas que estão sendo conduzido pelo Eterno. Então, isso aí me alegra. Então, que o Altíssimo possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.